Fala aí galera, eu estou aqui para montar um tutorial de como fazer a virtualização de um servidor DHCP no VirtualBox da Oracle. Aqui eu estou usando um Windows Server 2003 junto com o Windows XP. Como vocês podem ver, eu já fiz a instalação dele no VirtualBox. Vou mostrar aqui algumas configurações. Aqui basicamente você não vai mudar quase nada além de botar a ISO no armazenamento, né? No caso eu peguei duas ISOs na internet que seriam essas daqui para poder fazer a instalação das minhas duas máquinas. Em rede você vai ter que alterar a rede para a rede interna e no caso do Windows XP vai ser necessário trocar a placa porque as outras placas estavam dando erro, pois não estavam reconhecendo o drive. Então você vai botar a primeira opção no tipo de placa. Então a gente vai começar configurando o servidor. Aqui a instalação já está completa, então vou começar aqui pressionando Ctrl Alt Delete, mas basta pressionar Ctrl e Delete que já vai iniciar. Administrador eu não botei senha nenhuma, então só apertar OK que vai iniciar a máquina aí. Aqui, como vocês podem ver, iniciou o Windows Server e vamos começar as configurações dele agora para tornar um servidor DHCP. O que é um servidor DHCP? Um servidor DHCP é aquele que vai distribuir IP válidos para as outras máquinas que estão conectadas à rede junto a ele, de acordo com o interesse daquilo que eu configurar. Aqui vamos abrir as conexões de rede, conexão local, propriedade, protocolo TCP/IP e vamos clicar em propriedade para começar a nossa configuração. Usar o IP, o seguinte endereço de IP. Aqui eu vou escolher a rede 192.168.1.1, que é a nossa primeira máquina. A máscara eu vou deixar a classe C mesmo. O gateway padrão vamos deixar em branco, pois não estamos utilizando nenhum tipo de roteador, então não será necessário. Ok. Fechar. Fechar. Agora a gente precisa confirmar se o nosso servidor está configurado corretamente. Basta vir na prompt de comando e pingar para a própria máquina. Como que eu faço isso? Eu vou usar o comando ping e colocar o IP que eu configurei na máquina. Aqui no caso está dando a resposta perfeita. É, não teve perdas, foi 100% de aproveitamento. Enviou todos os pacotes que eu queria. Eu vou usar uma outra maneira também de conferir isso para me certificar, que é através do loopback. Então vou digitar ping loopback, eu vou apertar enter. Além também de usar o loopback de outra maneira, você vai digitar ping e o número 127.0.0.1, que seria a mesma função do loopback. Então tá aí, a resposta do nosso servidor está perfeita, está configurado corretamente. Agora vamos configurar o servidor DHCP. Aqui, eu vou fechar aqui para vocês verem como chegar nessa janela. Você vai vir no menu iniciar e gerenciador de servidor. Vai aparecer essa janela aqui, então você vai clicar adicionar ou remover uma função, avançar e aguardar um minuto. Enquanto isso eu vou inicializando minha máquina do Windows XP.
voltando aqui pro servidor, eu vou usar a configuração personalizada. Aqui, como a gente quer um servidor de DHCP, basta selecionar a opção servidor DHCP e avançar. Avançar novamente e aguardar um minuto. Avançar. Nome eu vou botar meu nome. Descrição eu vou botar servidor DHCP. Endereço de IP inicial. Aqui é a partir de quando você quer, a partir de qual IP você quer que ele comece a distribuir para as outras máquinas. Antes de começar a configurar aqui, eu quero explicar o negócio. Eu quero explicar os cortes que você pode fazer de IP. Como assim? Por exemplo, eu posso configurar para ele cortar IP manualmente, que seria nessa tela aqui, que eu peço para ele distribuir a partir de um IP e ignorar outros. Por exemplo, aqui eu vou botar 192.168.1.2 e o final 192.168.254, que seria o último IP válido. Porém, se eu não quiser que ele distribua a partir do 2, eu posso colocar para ele distribuir a partir do 10. Com isso, ele não ia distribuir para as máquinas que estavam em rede junto a ele o IP 192.168.12, 192.168.1.3, 192.168.1.4 até o 192.168.1.9. Ele passaria a distribuir a partir do IP que eu botei aqui, no caso 192.168.1.10. Mas eu vou deixar ponto 2 mesmo para explicar a próxima função. Aqui deixa 24 mesmo, a máscara de subrede classe C, com prefixo /24. Então, aqui vai ser o corte automático do sistema. Quando você configurar isso aqui, ele vai passar a cortar os IPs, o sistema vai cortar para você. Por exemplo, lá eu configurei que eu quero começar do 2 ao 254. Mas se eu decidir que eu quero começar a partir do 192.168.1.11, eu quero cortar o ponto 2 e o ponto 10, até o ponto 10. Então eu vou configurar 192.168.1.2, que é o da onde eu quero começar a cortar, até o 192.168.1.10, que é até onde eu quero que corte. E clico em adicionar e vou avançar. Avançar novamente. Essas opções aqui, o gateway nós não precisamos agora. Domínio DNS também não. Ativar escopo sim. E concluir o nosso servidor DHCP. Concluir novamente. Feito isso, você vai precisar, você já terminou todas as configurações no seu Windows Server. Então você vai precisar chegar no seu XP e ver, já deve estar tudo funcionando perfeitamente. Mas antes, você precisa abrir as suas conexões de rede e resetar a sua placa. Você vai desabilitar e depois habilitar novamente. Agora você vai fazer a checagem para ver se a configuração do DHCP funcionou. Abrir na prompt, vendo seu IP. Aí, tudo certinho, 192.168.1.11. Já que você decidiu cortar do 2 ao 10, ele passou a distribuir a partir
do 11. Então, nosso servidor DHCP está funcionando corretamente. E é isso aí. Valeu!